Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Temos acompanhado semanas a fio uma verdade que precisa em algum momento, pela graça do Senhor, ser incutida na nossa mente. Em algum momento essa premissa precisa estar gravada tão fortemente em nosso coração, ao ponto de nossos pensamentos, nossos planejamentos, até mesmo os nossos desejos e sobretudo as nossas ações serem norteadas pela verdade de que não eu, nenhuma pessoa, nenhuma recompensa, nenhuma circunstância, nenhum benefício humano, e tão somente Cristo é o excelso, é o único e o todo suficiente Salvador. Eu espero que em algum momento, e eu repito, pela graça do Senhor, isso esteja tão incutido na minha mente, que a minha primeira reação diante de qualquer circunstância seja honrar Cristo, que o meu primeiro sentimento seja mortificar os meus anseios, seja abrir mão dos meus direitos, seja me sentir contentado, abastecido, alegre, em Cristo ser reconhecido através da minha vida. Nós vimos, a partir do versículo 12, cujo título, na nossa versão bíblica, as virtudes devem ser cultivadas. Nós aqui temos um subtema, o tema da epístola é esse, mas o subtema a partir do versículo 12 até o capítulo 4, verso 1 é esse aqui, ó. Esta verdade favorece uma vida revestida de virtudes. Entendam, meus irmãos, não é possível, presta atenção, não é possível revelar virtudes, expressar virtudes na sua vida à parte dessa premissa, porque o que se contrapõe a essa premissa é o egocentrismo, é o desejo da satisfação pessoal, é a vaidade, é o orgulho. Então, a menos que Cristo de fato seja o excelso, o diferenciado, o incomparável, o todo suficiente Salvador, não haverá virtudes na minha vida. Aí nós vamos encontrar, do versículo 12 ao versículo 17, que essas virtudes que devem nos revestir, precisa ser uma prática entre irmãos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Essas virtudes precisam ser praticadas entre os irmãos. Você precisa ser reconhecido pelos seus irmãos em Cristo, por virtudes que exalam da sua vida, por um aroma diferenciado no seu suor, aquele bom perfume de Cristo. Nós podemos também ver do versículo 18 até o versículo 21, que estas virtudes, estas mesmas virtudes, precisam ser reveladas e praticadas no ambiente familiar. Não é possível separar
minha vida com Deus, no ambiente religioso, com os irmãos, na minha vida familiar. O mesmo cristão amoroso que eu demonstro com os irmãos precisa ser encontrado dentro de casa, em meio às discórdias, desavenças e diferenças que são tão notórias e comuns dentro da casa. Há algumas histórias engraçadas que se não fossem trágicas seriam de fato engraçadas. Aquela história do funeral em que as pessoas, ao se despedir ali do falecido, tecem elogios. Um irmão amoroso, dedicado, solícito, generoso, um profissional abençoado, íntegro. E tantos elogios eram feitos a ponto da esposa duvidar se de fato era o cadáver do seu marido, porque esse que estão elogiando não é aquele que vive em casa com ele. É por isso que nós encontramos aí no 18 esse regramento: esposa, sede submissas ao próprio marido. Essa virtude precisa ser encontrada aí, minha irmã. Maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Precisa essas virtudes serem encontradas no ambiente familiar. E aí ele vai falar para os filhos, vai falar para os pais. E hoje, meus irmãos, nós encontramos um outro nível de relacionamento em que estas mesmas virtudes precisam ser praticadas, manifestadas e reveladas. 3.3, uma prática no trabalho. Leiamos o texto do versículo 22 até o capítulo 4, verso 1. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. 4:1, vamos. Senhor, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor do céu. Servos servem ao Senhor. Primeiro ensino que nós encontramos nesta parte do texto é que os servos servem ao Senhor. Isso significa algumas coisas. A primeira delas, sua obediência, ou eles exercem este serviço obedecendo na sinceridade do coração como a Cristo. É o que nós encontramos aí no versículo 22. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, em sinceridade de coração, temendo ao Senhor. A relação aqui pode ser vista na ótica de escravos e seus donos. É aplicável esta compreensão, mas ela pode também ser percebida num outro tipo de relação, de empregados e patrões. Serve tanto num contexto social quanto no outro.
eu usarei naturalmente esta última perspectiva. Quando falo de servos, falarei de funcionários, de empregados. E quando mencionarei senhores, naturalmente mencionarei os seus patrões, os seus chefes. Mas sabendo que tudo o que for aqui ensinado nessa perspectiva, patrões e empregados, empregados e patrões, tem ainda um tom muito mais significativo se for olhado na relação escravo e dono. Tudo aquilo que nós ouvirmos hoje aqui pode ser aumentado exponencialmente. Haja vista o primeiro ensino, o primeiro destaque. Se o empregado, que é a nossa perspectiva, a nossa abordagem aqui, o funcionário, deve servir na sinceridade do seu coração como a Cristo, quanto mais difícil, desafiador seria esta ordenança para o escravo. Sigamos então. As Escrituras são suficientes para abranger todas as áreas da vida humana. Quando na nossa cosmovisão reformada, na nossa teologia reformada, nossa herança reformada, falamos da suficiência das Escrituras, nós afirmamos com isto que ela é suficiente para instruir, para aconselhar, para educar na justiça, para corrigir, em todas as áreas da nossa vida. Nós encontramos nas Escrituras princípios estabelecidos que devem orientar tudo o que somos e tudo o que fazemos. Nós não precisaríamos, se de fato reconhecermos a suficiência das Escrituras, procurar nenhuma orientação, nenhuma educação. E aí a gente entra numa situação muito difícil. Nós não deveríamos nem levar os nossos filhos para algumas escolas que nós encontramos nos nossos dias, porque inclusive a educação dos nossos filhos deveria ser com base na Escritura. Tudo o que somos e tudo o que fazemos, nós encontramos a suficiência nas Escrituras, para aquele aconselhamento que a gente precisa, para aquela terapia que a gente precisa. Qualquer conselho, qualquer orientação, qualquer instrução deveria ser para nós norte à medida que estão fundamentados na Escritura. Um cristão bíblico tem sua mente, tem seu coração e a sua vontade regidos pelas sagradas letras. E nós encontramos este cristão bíblico numa perspectiva humana dentro desta cosmovisão reformada. Não é possível, meus irmãos, não é puxar sardinha para lado de ninguém. Não é possível encontrar fora dessa cosmovisão reformada esse princípio. Nós encontramos apenas nesta herança reformada este ensino de que a Escritura deve reger a minha vida profissional, meu trabalho. É aplicável em todas as áreas da minha vida. E eu recomendo um livro que alguns de vocês já compraram, que foi tema de um dos nossos retiros, eu acho que do ano passado, de Kuyper, sobre o calvinismo. Então cada palestra falava da relação da Bíblia com alguma área da vida, nessa perspectiva. No trabalho foi uma delas. Encontramos nesse livro essa concepção aqui registrada, como que as Escrituras devem nortear nossa vida em todas as esferas das relações humanas. É o que nós encontramos aqui, desde o capítulo 3, versículo 12, quando fala da nossa relação com os irmãos, da nossa relação familiar e agora na relação de trabalho. Somente tendo esta convicção de que Cristo e somente Cristo é o todo suficiente e poderoso Salvador, é que estas virtudes poderão ser expressas entre os irmãos
serem expressas na família e serem expressas também no trabalho. Como que eu vou conseguir obedecer na sinceridade do meu coração como a Cristo, se eu achar, se eu pensar, ainda que levemente, de que eu sou o Senhor da minha vida? A minha vontade é quem rege a minha vida, os meus gostos é que são avaliados para eu discernir o que é bom ou ruim. Isso deve ser bom porque eu estou gostando. Não, isso não deve ser bom, porque isso está me desgostando. Essa virtude de obedecer com a singeleza de coração e a sinceridade do coração, como todas as outras que já vimos e as que veremos, só podem acontecer à medida que Cristo, e tão somente Cristo, é Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, diz João Batista, não sou eu. Quem tem a noiva é Ele. Eu, no melhor das hipóteses, sou o amigo do noivo. Convém que Ele cresça e que eu diminua. O que pode então prover a esta igreja um amparo? O que pode ajudar essa igreja a se proteger contra esse adversário que nós encontramos na carta? Esta verdade. Isto lhes garante vitória contra o seu inimigo mais ardiloso, que é o seu próprio coração. Os cristãos que vivem sobre esta regra, que é o nosso tema, o tema da carta, fortalecem-se para resistir às pressões que vêm de dentro. Por isso que a prioridade do preceito bíblico não é em relação ao que está aparente, e sim ao que está interno. Ali o servo, ou a obediência do servo, ou o serviço do servo está ou deve estar ligado ao íntimo do seu coração, porque o prioritário para que esses irmãos estejam preparados para lidar com o seu próprio coração enganoso é o próprio coração. A ordenança envolve o coração, mexe com o coração, para que o coração não esteja à mercê de si mesmo. Por isso que a prioridade do preceito bíblico não é pelo serviço que se presta, mas a origem de onde se presta. Nesse caso aqui em questão, na relação dos servos com seus senhores, servir em obediência sincera só é possível se o serviço for realizado a Cristo. Quem serve para ser notado por Cristo encontrou recursos para confrontar o seu coração enganoso e desesperadamente corrupto, que é ávido por receber recompensas, que é ansioso por encontrar respostas. Quem serve para ser notado por Cristo, o faz na sinceridade de seu coração. Mas nós encontramos ainda, nesta premissa, nesta ordenança de que os servos servem ao Senhor, além de obedecer de boa vontade, eles ainda precisam, além de obedecer na sinceridade, eles precisam servir de boa vontade, como ao Senhor. Versículo 23, vamos reler juntos? Tudo quanto fizerdes, além de fazer com sinceridade de coração, eles devem fazer de boa vontade, singeleza de coração, sinceridade de coração, para o Senhor. Aqui também, fazer de boa vontade, também como ao Senhor. Aqui nós encontramos o mesmo padrão do que foi explicado anteriormente.
além de uma obediência sincera, uma obediência de coração, o servir também tem de ser de boa vontade. Nosso inimigo interno corrompeu nossa vontade. Os irmãos se lembram que nas semanas anteriores nós aprendemos que existem adversários externos que intentavam contra essa igreja, para que ela não andasse firme nos caminhos do Senhor. E Paulo lhes diz que esta premissa lhes protege desses adversários externos. Depois ele passa a falar do adversário interno. Nós veremos aqui. O adversário interno é o coração. A vontade do homem caído é agradar a si mesmo e naturalmente desagradar a Deus. O cristão que agora experimenta um estado diferenciado em Cristo, um estado de graça pelo sacrifício remidor do nosso bom pastor Jesus Cristo, esse cristão agora deve proteger-se contra a sua velha natureza perversa. E para se proteger contra a sua velha natureza perversa, ele precisa então se sujeitar a esta verdade bíblica do nosso tema. Sua vontade, a vontade desses irmãos aqui agora, devem ser regida pela mortificação própria, pela autorrenúncia. É o que ele dissera aí nos versículos anteriores. Aí no capítulo 3, a partir do versículo 5, do 5 ao 10, ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivieis nelas. Vocês antes viviam nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Muitos cristãos precisam saber que foram salvos pela graça, não por nenhum merecimento, e precisam viver como tal. Por isso a ordenança para servirem de boa vontade como ao Senhor, porque servir de boa vontade como ao Senhor é um instrumento eficaz para fazer morrer a sua própria vontade, que pode dominá-lo e fazer você, ou intentar que você volte às velhas práticas, que você deve se despir delas, fugir deste preceito. Fugir desta ordenança significa então estar à mercê da vontade perversa do meu coração. Muitos cristãos precisam saber que foram salvos pela graça, não por nenhum merecimento, e precisam viver como tal. Isso precisa ser observado na sua vontade de servir. Porque se minha vontade de servir, qualquer um que tenha alguma ascendência sobre a minha vida, não for com o propósito de servir a esse alguém como ao Senhor, de boa vontade, então saiba que eu ainda estou à mercê da minha má vontade. Terceiro destaque, e eu vou encerrar nesse terceiro, e vou deixar o 3.3.2, se o Senhor permitir, para a semana que vem. Além de esses servos que servem ao Senhor servir de boa vontade como ao Senhor. Não, esse é o B, né? Deixa eu voltar aqui no A. Qual que é o A mesmo aí? Singeleza de coração,
além de servir de boa vontade, deve ainda entender que esse serviço, que a sua prática no trabalho, é como quem espera receber sua recompensa do Senhor, servindo de boa vontade como ao Senhor, recebendo sua recompensa do Senhor. Versículo 24, vamos reler juntos? Cientes de que recebereis A lógica é esta, meus amados irmãos: face ao Senhor, serve-se ao Senhor, é para o Senhor, e dele recebe-se a recompensa. Como isso é libertador! Não preciso mais aguardar as recompensas humanas. Não preciso me angustiar sobremaneira pela promoção que não vem, pela porta que não se abre, pelo ônus que adviria de um trabalho extenuado. Que miserável é essa perspectiva! Esperar meramente o reajuste do salário? Só isso? Esperar a promoção? É só isso? Pois eu digo, vale muitas vezes mais servir a todos aqueles que têm alguma ascendência sobre a minha vida, como se eu estivesse fazendo para o Senhor e aguardar dele a recompensa. Eu estou meio sensível hoje, meus irmãos. Eu recebi uma notícia que eu estava finalizando o sermão hoje à tarde, e recebi de um colega, num grupo de colegas de turma, uma mensagem que muito me comoveu. E eu estava justamente escrevendo sobre isso. E a notícia foi: o reverendo Norval está trabalhando em sua terceira tradução da Bíblia para a linguagem indígena há 17 anos. As outras duas primeiras são traduções concluídas. Para esta atual faltam ainda 2 aos Coríntios e Hebreus. E ele acabou de ser diagnosticado com câncer, linfoma, e tem uma estimativa de vida de 2 a 5 anos. Assim que a médica, eu vou ter que respirar. Assim que a médica lhe deu essa estimativa, seu primeiro pensamento foi, abre aspas, ah, que bom, dá tempo para terminar todo o Novo Testamento, fecha aspas. O apóstolo Paulo, quando se despede dos presbíteros lá em Mileto, os presbíteros de Éfeso, na cidade de Mileto, ele diz: não considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Será que nós vamos chegar um dia lá, meus irmãos? Será que um dia, mais do que as recompensas humanas, as conquistas humanas, as merazinhas satisfações desta vida, será que um dia nós vamos chegar nesse ponto? Será que nós vamos chegar ao ponto de um irmão como esse, não tem foto dele na internet, ele não oferece curso para ninguém, não recebe like nas suas postagens, ele não tem nem rede social, há 17 anos, um anônimo, escondido numa aldeia, traduzindo textos, para que gerações e gerações e gerações leiam sobre o Evangelho da graça de Jesus Cristo na sua própria língua materna. Não é conhecido pelas pessoas, e o que ele espera é que o Senhor lhe dê dias de vida, para que ele possa concluir a sua missão. E nós muitas vezes mesquinhos, discutindo sobre aquela batata, quem pega por último aquela batata que ficou no prato, quem pega o pedaço de bife maior do que o outro. Eu tenho colegas pastores que me enojam, porque ficam discutindo sobre quem recebe mais likes na internet. Isso é um fato, eu não estou inventando. Algumas vezes eu tenho vontade até de sair das redes sociais, porque fotos e figuras são quase idolatradas.
Eu não gosto de ficar citando muito alguns, eu cito normalmente quem já morreu. Eu cito o puritano, eu cito Jonathan Edwards. Eu quase não cito em meus sermões quem está vivo ainda. É preciso esperar morrer para ver se vai morrer combatendo o bom combate até o final. Porque a gente já se decepcionou com muita gente que era expoente na igreja e acabou os seus dias muito longe do Senhor. E eram idolatrados pela igreja. Não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, diz o apóstolo Paulo, a não ser, ele diz lá, conquanto que eu complete minha carreira. Eu vou recitar de novo para ver se eu não vou tropeçar. Não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos um dia dizer a mesma coisa. Nossa vida não é preciosa para nós mesmos, que o nosso trabalho não é para as pessoas. Portanto, meus amados irmãos, um versículo que foi recitado hoje pelo seminarista Gabriel, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Que o Senhor tenha misericórdia de nós.